bom é que a sexta é tão perto da segunda, a segunda é tão longe da sexta, né? Pessoinhas, então a gente está comentando, então, uma aula que é, não, um slide, deixa eu ver qual que é o slide que eu estou querendo compartilhar com vocês. Aula que é pesquisa mineral. Achei. Aula que é pesquisa mineral. Então a gente está comentando sobre essas partes aqui o início, desenvolvimento de amigo. Eu comentei com isso com vocês esses dias, né? Sobre gente, esse aqui é de um curso, tá? Do IBRAM, tá? É um curso que o próprio governo oferece para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre mineração, tá? E eu acabei aproveitando esses slides do pessoal lá mesmo, tá bom? Acabei aproveitando porque a gente acaba, tipo assim, tendo uma base maior, até uma quantidade de fotos maior do que tem que sair correndo atrás de fotos aí, às vezes com licenças, né? Bom, pessoinhas, isso aqui a gente já comentou em relação ao caso lá de Serra do Salitre, né? Quando você chega no local, você tem ali várias anomalias, ou seja, eu encontro vários minerais ali, eita, joia? A gente encontra vários minerais ali naquele local. Bom dia, Joyce, você tá bem ou não? Eu vou ter que deixar aqui esse de aqui, aí eu consigo ver o chat. Melhorou um cadinho, melhorou 100%, não, bem demais de você, Joyce, eu tô top das galáxias. Hoje já é quase sexta, né? O Vitor fala um negócio, mas é o racho dele, Christian. Hoje é. Aí ele fala o nome do negócio, né? Não é, está quase. Então, pessoal. Enfim, gente. Então, voltando, na Serra do Salitre, que a gente comentou que a gente tem ali vários, né, vários minerais sendo encontrados aqui nesse campo, e com o tempo isso vai passando. Olha ali, ó, de início, a gente poderia encontrar 1000 anomalias. Não sei se vocês estão enxergando o meu mouse, deixa eu ver se vocês conseguem enxergar o meu mouse. Não estou conseguindo, eu não estou conseguindo enxergar. Tá? Mas aquele primeiro círculo em cima, né, na parte maior do funil, eu tenho 1000 anomalias. E essas anomalias vão descendo, né? Daqui a pouco aqui eu posso ter até 100. 100 alvos, né? 100 locais que a gente vai buscar a sondagem, tá? Depois desses 100 alvos, será que tudo que eu encontro vai se tornar mineração? Não. Tudo que eu encontro vai se tornar uma mina? Não. Vocês estão percebendo que aqui nessa fase da exploração da mina, a gente está tentando buscar, encontrar um ponto que realmente está concentrado naquela maior quantidade de material, certo? Então, encontramos aqui aquele local ali que realmente tem uma certa quantidade. Mas ao redor dessa mina, a gente sabe que vai ter. Vamos pensar que esse caso aqui foi um projeto de pesquisa de minério de ferro, tá? Então, tinha mais de 1000 anomalias. Beleza, vamos concentrar. As 1000 anomalias, o que é uma anomalia aqui nesse caso, gente? Seria um local, no solo mesmo, que a gente consegue encontrar um certo tipo de mineral, né? Só que quando a gente estava em geologia, a gente comentou em relação às partículas, cristal. Todo mineral vai se tornar um cristal? Não. Então, o cristal ele pode ser interessante para a indústria? Pode, entre aspas, né? Pode ser importante para a indústria, entre aspas. Por quê? Quando a gente falar de um mineral que se tornou um cristal, ou seja, um materialzinho um pouquinho maior, a gente estava vendo aí da questão das opalas, lá na Paraíba. Temos aquela opala que não vale de nada, né? Ou seja, uma opala que custa aí em torno de 20, 30 reais cada pedra, né? Cada cristalzinho. E estou falando pedra, gente, porque acaba que lá no garimpo eles chamam pedra mesmo, tá bom? Quando eles encontram um cristalzinho, eles chamam ele de pedra mesmo, tá? Nós chamaríamos isso de rocha, tá? Porque já é um aglomerado de vários minerais para ele se tornar um cristal. Então, um cristal de mineral.
E com isso lá, é interessante, né? No caso lá da Paraíba, é interessante para eles. É uma cidade pobre, é uma cidade que não tem uma condição econômica muito gigante. Ou seja, se a gente encontra um pequeno cristal, esse cristal a gente acaba trazendo valor para ele, né? Mas vamos trazer para a nossa realidade, Araxá. Se a gente encontrasse somente cristais de apatita, seria suficiente? Né? A não ser que a gente encontrasse aqui uma mina só de apatita, tal como a gente consegue visualizar lá no México, lá, aquela caverna, né? Esqueci o nome da caverna, tá? Caverna de cristal, de quartzo, lá no México. Quartzo no México. Eu esqueci o nome. Naica. Né? Achou. Acabou achando. Compartilhando. Olha aqui, isso aqui é interessante. Isso aqui é interessante, porque olha o tamanho dos cristais. Os cristais aqui, gente, ele chega a ter 30 metros de altura. Aqui lá atrás desse texto aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir essa. Não, não consigo. Aqui os cristais aqui, achamos. Olha o tamanho desse cristal, né? Olha o homenzinho ali, em cima do quartzo, né? Apareceu aqui, quem tiver com fome aí, já pode pedir seu becai todo dia, 6 sanduíches por R$ 9,90 cada. Né? Não. Oiê, tá melhor? Bom dia. E, olha, isso aqui é interessante? Tá, é interessante, porque um cristalzinho qualquer de quartzo aí, a gente... Nossa, mais outro comercial. Já escovou os dentes hoje. Então, cada cristalzinho desse aí, por exemplo, vamos pensar um cristal de mais ou menos aí 1,5 metro de altura. Se você for numa casa de venda de cristais, você vai encontrar cristal ali, por exemplo, de R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000. Beleza, compensou, né? Agora, será que vai compensar desmontar uma caverna dessa? Não. Né? Não. Isso aqui é um valor que é inestimável. Acaba que isso aqui ele se tornou quase que um patrimônio para a humanidade, né? Olha o tamanho dos cristais. Christian, beleza, né? Vamos ver qual que é o aproveitamento econômico aqui. Qual que é o aproveitamento econômico que a gente tem aqui? Considerando em condições assim, acho que não tem aproveitamento econômico, tá? Não diria que tem um aproveitamento econômico gigantesco. Então, mas quando a gente chega, por exemplo, aqui na mina da CBMM, a gente vai ver que o aproveitamento econômico é outro. Tá vendo? Que a gente está fazendo aqui um certo tipo de exploração. Concorda comigo? Que tipo de aproveitamento econômico que eu vou trazer para nosso jazigo? Vamos analisar, né? Então, lá naquele slide que a gente estava vendo, deixa eu compartilhar aqui. Oi, bom dia, tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Tá, beleza. Depois eu vou lá te amolar também. Tá vendo? Qual que é o aproveitamento econômico aqui? Será que a gente encontraria um cristal de nióbio aqui na mina CBMM? Provavelmente não, tá, gente? Provavelmente aqui vai ser complicado a gente encontrar aqui um cristal de nióbio. Pode encontrar? Pode. Tá? Inclusive, outro dia a gente encontrou um cristalzinho de quartzo aqui, que criou um geodo enorme. Não é um geodo, Christian. Ele era para fora. Então tá. Um aglomerado de cristais de quartzo aqui, muito top, aqui na mina. Show de bola. Só que vai ter um retorno econômico muito alto. Como o cristal, não. O nosso retorno econômico ele está dentro daquela certa quantidade. Então, está percebendo que a gente pode encontrar várias anomalias. Mas o que realmente vai trazer lucro? Dentro disso que a gente está chamando que realmente vai trazer um lucro, a gente está estamos saindo aqui de um depósito, né? E estamos se tornar aqui uma jazida, né? Aqui a gente tem a fase 1 da mineração. Olha, aqui a gente está terminando de completar a fase 2, terminamos de completar a fase 3, terminamos de completar a fase 4. Agora a gente precisa desenvolver a nossa mina. Tá? Precisamos já desenvolver a nossa mina, que vai ser o próximo
tema. E uma das coisas que a gente vê aqui nesse slide, que para a gente sair de uma anomalia e chegar até numa mina, aqui nesse caso aqui, o autor aqui quis deixar para a gente que pode levar de 10 a 20 anos. Que foi o caso que a gente viu ali, né? A gente viu ali na questão ali do Serra do Salitre, olha, 1967, 35 anos. 35, 1967, 40, 50 anos quase. Ah, porque eles começaram a produzir em 2015, tá bom? Foi 40 anos, basicamente. Agora, pensa, ter que... Oi, gente, vocês estão aí ainda? Eu tô com vocês, vocês estão comigo, tá ok? Tá tudo beleza aí, tá? Vocês estão aí? Beleza, beleza. Ah, ok, tá, obrigado, gente. Então, olha aqui, o caso do estado do Pará, tá, gente? O estado do Pará é um dos estados, gente, no Brasil que a gente tem, assim, a maior, né, uma das maiores reservas. Nesse estado, a gente tem ouro, temos níquel, temos ferro, temos níquel, ferro. Gente, mas a gente tem tanta quantidade de material aqui que o estado do Pará começou a ser o novo estado de Minas, né? O novo estado de Minas no Brasil, tá? Porque Minas Gerais, lá lá no passado, lá, a gente era o depósito, né, de minerais aqui. Quem já teve a oportunidade de viajar para o estado da Bahia e sabe do que eu estou falando, né? No norte de Minas ali. Quando a gente visitando, vendo o estado o norte do nosso estado, a gente percebe que passou de Belo Horizonte, subindo, a gente percebe que a característica do solo, ele cara, beleza, sabe? Ok. A gente percebe que a natureza do solo é uma natureza quase que rocha magmática mesmo. Então, quando a gente visita um local que tem grande possibilidade de rocha magmática, a gente já começa a perceber que tem maiores possibilidades de a gente encontrar os cristais, né? Que tal como é o estado do Pará, né? O estado do Pará, que é um estado que estava mais próximo ali da placa tectônica, né? Da divisa da placa tectônica lá no passado, né? Apesar que hoje não está muito longe, né? Mas ele ainda continua nessa condição de estar bem próximo aqui de algumas placas. Ou seja, se está perto de placa, está perto assim, né, gente? Em torno aí dos seus 2, 3, 4 mil quilômetros hoje, tá? Estou falando que está perto por causa da quantidade de tempos que a gente passou e ele ainda está nesse local aqui, tá bom? E nessa condição a gente percebe que ele é um dos estados que ele tenha, né, uma grande quantidade de material. Olha, limite estadual que aqui a gente está com aquela condição de reserva, né? Não pode. O que é áreas áridas? Olha a quantidade de material. Aqui tá Paraupebas, tá, gente? Aqui tá Serra Pelada, Niquelândia, as maiores minas que a gente conhece do estado do Pará estão na região. Mas olha aqui, subindo aqui já para o lado aqui, bem perto aqui de Belém, né? Belém está aqui nessa região. Olha aqui essa região aqui, mais a noroeste do estado. Olha essa região aqui. E isso aqui, gente, a gente tem as áreas de proteção que a gente ainda não conhece, né? Não conhecemos. Eu imagino que a partir do momento que o Elon Musk conseguir criar um local para a gente habitar lá em Marte, a gente vai conseguir fazer a lavra aqui de baixo aqui. Que é o caso também, gente, do nióbio que a gente tem aqui no... Por enquanto, a gente diz que temos a maior reserva de nióbio do mundo e ela está aqui em Araxá, né? E nessa condição, isso, gente, deixa eu ver se encontra aqui, eu não estou conseguindo encontrar, né? Algumas zonas, não estou conseguindo encontrar. Só para vocês terem uma ideia aqui no que eu estou falando, a maior quantidade de nióbio que a gente tem estudos,
tá? Mas a maior quantidade aqui, ele está no estado do Amazonas. Debaixo da onde? Né? Está bem lá debaixo ali, bem pertinho ali, debaixozinho ali da floresta amazônica, tá? Então, temos um pequeno big problema aqui, tá bom? Por enquanto a gente fala só sobre aqui a questão de Araxá, ainda é a questão que a gente tem como maior quantidade de minério no mundo, tá bom? Christian, encontrando minério, vimos anomalia, então vamos subdividir isso aqui. Encontramos a anomalia, agora é a hora de fazer pesquisas, né? É hora do momento da gente começar a trabalhar. Lembra que ontem a gente comentou, por exemplo, sobre, no exercício que a gente está fazendo, por exemplo, a gente tinha o caso da... Deixa eu ver pesquisa mineral, abrindo. A gente tem o caso aí dos tipos de sondagem, né? Vocês lembram que a gente falou sobre a sondagem... Sonadagem, legal. Sondagem, Christian, por favor. Que a gente falou sobre a sondagem atrado, né? Que é um caso que a gente... O que é uma sondagem atrado, Christian? Deixa eu ver se encontro aqui uma fotinha pra gente... A primeira coisa que o primeiro que a gente comentou foi a sondagem rotativa, né? Nem foi atrado, nem cheguei. Página 95, Christian. Deixa eu ver, porque eu estou abrindo a nossa apostila, tá bom? A apostila de pesquisa mineral. Página 95, página 103, página 100 e coisa. A gente falou também sobre a sondagem percussiva, né? Que era essa sondagem aqui, né? Olha, a sondagem ISPT é realizada durante a sondagem à percussão. Então, eu tenho ali uma coroa, né? Uma coroa aqui diamantada, ou eu posso ter simplesmente o barrilete. O barrilete era quase que uma caixa, tá? Cilíndrica, que ela é parafusada, lógico, que eu botei ali em cima de eu tenho um martelo, né? Que a gente puxa. Pode ser com motor, tá? Hoje a gente acaba tendo a questão aí da saúde e segurança do trabalho para nos auxiliar, tá? Então, aqui, olha, aqui eu conseguiria fazer a produção, né? Fazer a produção aqui de amostra, né? Amostragem, no caso aqui. Poderíamos fazer a amostragem através desse tipo aqui. A gente comentou sobre aquele outro... deixa eu ver aqui, que seria a sondagem rotativa, que a gente está utilizando a própria maquininha, né? A máquina rotativa, certo? Então, montamos aqui a coroa, né? Lá naquelas hastes. Veja que a gente vai ter várias hastes. Por exemplo, Christian, eu estou trabalhando aqui na CBMM. E aqui na CBMM, talvez a gente precise aqui de fazer um furo aqui de 300 metros de profundidade. Precisamos de um equipamento automatizado, né? Não dá para a gente fazer uma coleta aqui com equipamento. Então, a gente provavelmente, né, precisaríamos utilizar aqui um equipamento com várias hastes, não é isso? Perfuração, material cortado e trazido da superfície por meio de tubos denominados barriletes. Quando chega ao fim da sua capacidade, os barriletes são retirados dos furos, contendo dentro de si rochas em formato de cilindros. Então, esse aqui vai cortando a rocha de forma rotativa, tá, gente? Vai cortando a rocha até que você consiga atingir os 300 metros que você está precisando ali, tá? Trouxe para a superfície, agora é o momento de a gente retirar essa amostra, né? De dentro do barrilete ali, de dentro da haste, certo? O barrilete é içado ao final da manobra, devendo ser apoiado em um cavalete ou mesa para sua abertura. Então, aqui são duas partes, tá? Duas partes para a gente ali dentro dessas duas partes. Bom, quase que montado, né? Parafusado. E ali dentro ali vai estar a nossa amostra. Tiramos a amostra e a gente conseguiria ter o testemunho de amostragem. Perceba que nesse caso aqui a gente consegue ter a amostra dividida por partes.
Porque ali aquela amostra dela foi meio que quebrada, né? Fraturada. Mas temos aquela amostra também que foi aquela amostra realmente que a gente deixou permanecer aquela característica da mesma forma, né? Que a gente tirou. Caixa plástica para testemunho, sondagem rotativa. Então aqui, por exemplo, a gente poderia ter testemunho de uma rocha, tá? De um furo. Perceba aqui, gente, deixa eu ver se eu consigo aumentar essa foto. Eu acho que vai ser quase que impossível ou muito difícil. Deixa eu ver se melhora. Cristian, você só perdeu a página, né? Sim, eu só perdi a página que a gente estaria. 95, não foi? Galerias. Página down, página 81, 89 achados. Certo? Então, aqui a gente tem um tipo de amostra. Veja que aqui é aquela amostra que a gente está comentando. Está percebendo que a amostra aqui, ela está com um certo ângulozinho, gente? Isso que é muito provável que isso aqui vai trazer para a gente aquela condição que a nossa rocha também, ela esteja com fraturas também nessa mesma direção. Tá? O que é uma fratura? Fratura é aquele local que a gente estava comentando em geologia, que a nossa rocha ela acaba tendo essa fragilidade nessa posição. Como, olha aqui, né? Acabamos de encontrar aqui, ó, essas fragilidades. O que está significando isso para a gente? Que isso aqui provavelmente poderia ter sido um caso, tá? Que essa rocha, ela era de rocha feita por camadas. Não está dando essa sensação? Que aqui a gente está por camadas? Não está dando essa sensação? E que essas camadas aqui vai nos levar a identificar que aqui a gente tem uma rocha do tipo sedimentar. Concorda comigo, gente? Ou não? Alguém lembra disso lá da matéria de geologia? Lembra, né? Todo mundo lembra. Vocês são os melhores toppersons desse mundo, né? Então, perceba que aqui a gente já começa a identificar, esse aqui, Cristian, eu percebi que é uma rocha sedimentar. Mas, Cristian, olha aqui, ó, percebe que essa rocha, justamente essa amostra aqui do meio, que a gente poderia estar trazendo aqui por profundidades, né? Então, a gente analisaria aqui essa profundidade aqui, então a gente saberia que lá na profundidade X, tá? Lá naquela profundidade X, talvez não seja uma rocha sedimentar. Não, pode ser uma rocha sedimentar, mas não foi consolidada, não foi litificada, cimentada, né? Enquanto que aqui a rocha está parecendo ter uma característica mais cimentada. Cristo, a gente poderia ver, então, aquele vídeo que eu comentei com vocês sobre o poço artesiano, né? Que ali no poço artesiano, quando você está mais na superfície, o que acontece? Aqui na superfície, as rochas são soltas. Os pneus vão também enchendo o saco aqui. Já está me picando tudo. Aqui na superfície, as rochas são mais soltas. E quando vai aprofundando, o que vai acontecer com essa rocha? Ela vai se compactando. Porque a quantidade de massa que tem por cima, aqui em cima dessa rocha, vai compactando. E dependendo do caso, essa rocha pode sofrer algum tipo de cimentação. Lembra da cimentação? Que as nossas rochas, ela passa quando está em certa profundidade. Certo? Olha aqui olha esse caso aqui, ó. Caixa de madeira com testemunho de núcleo. O núcleo aqui é aquele material que a gente está tirando do barrilete, tá bom? Descrição geológica do testemunho. Cristian, a gente estava, então, deixa eu voltar lá. Tá vendo que esse aqui, então, está sendo tudo testemunho de sondagem, né? Mas que a sondagem, ela pode ser feita aqui, tá? Deixa eu passar aqui. Tanto quanto, né, através de um furo, né, de um poço, tá bom? Que nesse caso aqui a gente está fazendo um poço do formato circular, não é isso? E aí depois a gente vai criar com aquela amostra, a gente vai criar esse mapinha, tá, gente? Olha, aqui a gente tinha, um tipo de rocha sedimentar, aqui a gente tinha uma rocha metamórfica, aqui a gente tem uma rocha com
com tal caracterização, aqui a gente deu uma amostra que ela está com tal alteração, e com isso a gente conseguiria fazer um mapa, que é o importante para a gente, tá? O mapa litológico do terreno. O que é o mapa litológico do terreno, Christian? O mapa litológico do terreno está nos dizendo que aqui nesse local eu tenho tal rocha, que isso aqui eu vou ter que provar para a Agência Nacional da Mineração. Tá bom? Para eu provar que ali tem minério, eu preciso daquele alvará da licença, né? A licença de pesquisa, licença de implantação, licença de operação. Eu preciso dessas licenças, certo? Então, depois que a gente faz isso, olha, que a gente está começando a conhecer aonde está o nosso corpo mineral principal. Aonde que está ali, aonde que está o nosso corpo, aonde que está o nosso estéreo, aonde que a gente tem somente anomalia, onde a gente tem aqui uma reserva e o que realmente é uma jazida. Percebendo? Que com essas informações, daqui a pouco a gente consegue criar a nossa documentação, tá? Então, a sondagem, a gente está falando sobre pesquisa, a gente viu a sondagem rotativa, vimos a sondagem percussiva, né, que é aquela ali que o cara está batendo ali com martelo, ou de forma manual, ou de forma mecânica, né, usando um motorzinho ali. E eu queria mostrar para vocês aquele caso de sondagem, tá? A sondagem já manual. SPP, Banco e Pardo, sondagem, objetivo da sondagem, volta. Era o próximo texto aqui. Que aqui basicamente vai ser um novo tipo, tá, gente? Que trouxe a amostra para o laboratório. Ah, olha aqui, ó, né? O trado, amostragem, atrado. Mas olha aqui, ó, esse caso aqui é o trado de rosca, o trado calador que a gente, né, insere ele lá no solo, insere ele no terreno para que a gente possa fazer a certa quantidade. Só temos um problema, né? Esse tipo de material, esse tipo aqui de sondagem, tá? Ela vai ser um pouquinho mais complicado, tá? Sondagem a trato. Apesar que existe muita empresa que ainda faz isso, tá? Sondagem a trato. Então, inclusive, que é achar. Inclusive, em Araxá ainda existem grandes empresas que fazem isso, tá? O cara chega ali e vai perfurando o solo, tá? Esse é um tipo de trado, tá percebendo? Que vai perfurando o solo até você conseguir tirar a amostra necessária. Poderíamos ter ela de outra forma, tá? Aqui a amostra aqui, ela está sendo trazida já quase que desmontada, né? A gente poderia ter aqui um barrelete também, tá, gente? Uma coroa com barrelete, para que a gente conseguisse fazer, e dessa forma aqui, a coroa mais o barrelete, seria na base da marreta de novo, tá bom? A marreta. E, Cristian, até com esse trado, a gente conseguiria perfurar até quantos metros? Uns 30 metros? Tá? Dependendo do tipo de terreno, o cara conseguiria fazer uma perfuração de até 60 metros de profundidade. E com essa condição de fazer até 60 metros de profundidade, a gente percebe que 60 metros de profundidade perfurado na mão, cara, que top, né? Beleza, a gente vai ter outro tipo de pesquisa, sondagem, né, Christian? Podemos ter, né? A gente poderia, o caso que ela está procurando através de um rio, né? Que uma sondagem aqui do tipo aluvionar. Chega lá no local, coleta a amostra e começa a correr atrás. De onde que está vindo o nosso material? Está percebendo? Olha, se aqui no leito do rio tem, será que esse leito aqui ele já não desviou algumas outras vezes? Quando a gente estuda hidrogeologia, a gente vê que o rio ele tem a capacidade, né, de desviar aqui o seu trajeto, né? Ele consegue ali, isso aqui é muito bom quando a gente vê o caso ali do Grand Canyon, né?
Quando a gente vê, por exemplo, o rio Amazonas mesmo, né? Que lá, quando ele está ali, antes de eles cruzar Rio Negro, Rio Solimões, a gente percebe que eles têm ali uma capacidade de, às vezes, modificar seu trajeto, né? E nessas modificações, eles vão deixando materiais mais densos para trás, tá? Por exemplo, diamantes. Então, Christian, minerais de ouro também, né? Pepitas de ouro, pode ficar para trás aqui naquele local? Pode, né? Ou simplesmente fazer agora a amostragem para, né, no solo comum. Está percebendo que nesse caso aqui, gente, é uma amostra geológica já, o pessoal sai para o meio do mato para fazer a coleta de material, né? Que aquele caso lá que a gente comentou, né? Que o pessoal lá do senhor Diego lá do Pará, né? Saíram de helicóptero, teve que parar o helicóptero, encontrou, né? Parou o helicóptero sobre uma abertura ali, acabou se encontrando ali uma grande jacida. Na verdade, ele já estava procurando um outro jazido. Só que na época ele estava procurando, gente, minerais de níquel, tá? Encontraram, tá? Encontraram sim. Só que acabou encontrando um outro mineral que para eles depois foi muito mais valioso, tá? No filme lá que a gente comentou, né, o Ouro e Cobiça, quem teve a oportunidade de assistir ele, a gente percebe que os caras é a mesma coisa, tá? Os caras saem no meio do mato, deixa eu ver se eu encontro aqui algumas imagens. O cara sai de barco no meio do Tailândia, tá? O cara sai lá de barquinho. Aqui, ó, tem uma imagem. O cara sai de barquinho aqui lá no meio do nada, no meio do mato mesmo. E começa, vamos descer aqui. Desce. Não, aqui não. Vamos aí, o cara continua descendo. Não, vamos descer naquele local ali. Aí o pessoal vai, desce, aí para e começa a escavar, né? Fazer perfurações no solo. Aí ele começa a sondagem manual, tá? 1984. Começa a fazer sondagem manual. Aí a hora que ele vê que não está conseguindo atingir as profundidades uma profundidade mais maior, o que ele faz? Agora ele começa a utilizar a sondagem mecânica, né? O minerador já ameaça. Não, acaba que as imagens vão ter, provavelmente as imagens terão calma. As imagens provavelmente vai ser restrito, né? Aí quando eles chegam no meio do mato, eles falam, não, vamos implantar aqui o nosso laboratório de pesquisa, então, bem próximo aqui, né, das montanhas. Eles desceram de barquinho, né? Então, eles estão procurando, né? Isso é fazer prospecção, isso é fazer um tipo de procura, né? Sai procurando, olha aqui, olha a característica desse local aqui. Aqui a gente está olhando que a menina aqui nessa... Cadê? Volta. A gente, lá naquela foto que a gente está no slide lá, a gente está percebendo que a menina parou num certo local estratégico. O que a gente poderia perceber nesse local? Percebendo que aqui a gente tem um poço. Não tem um poço? Esse poço, muito provável, gente, essa aqui era uma época que o pessoal estava fazendo pesquisa, tá? E nesse poço, geralmente, todo poço, ele tende o poço de um lado. Naquele local onde, bem do lado do poço, ou seja, uma corrente, eu tenho uma corrente, né, hidrográfica aqui, e eu tenho essa corrente, e do lado dessa corrente vai ter um local que a gente não vai ter aqui, aquela velocidade, certo? Vocês lembram quando a gente comentou sobre os equipamentos de mineração, que eu tenho, por exemplo, o hidrociclone, né? O hidrociclone, nas partes das paredes dele, igual a máquina de lavar, as partes da parede tem uma alta rotação, mas lá do centro fica parado, ou a velocidade seja menor. Aqui tem uma alta velocidade ainda naquele local, mas aqui nesse local é exato onde essa menina está. Esse local aqui é um local de menor velocidade.
Então, todo material denso ele pode se concentrar nesse local. Quais são os materiais densos que vão se encontrar aqui nesse local? Os aluminatos, mais o que? Mais o que o material pesado aqui? Sílica? Não, Cristian, a sílica ela vai se misturar com aquele material mais do lá, a não ser que ela tenha um material com maior dimensão. Certo? Então, por isso que a gente olha lá naquele cantinho lá, ó, naquele cantinho lá atrás da menina. Você percebe que ele tem um cascalho? Né? Local que a gente vai armazenar material. A gente vai perceber que a velocidade vai deixar armazenado esse material com maior densidade ou maior tamanho. Né? Naquele caso, ele tem maior tamanho. Por isso, quando a gente vê um cara fazendo, por exemplo, uma prospecção ou um garimpo, o cara sempre vai nesse material onde ele está perto de uma alta corrente, mas que o material está parado, o material está depositado no chão, certo? Esse local depositado seriam os locais onde provavelmente a gente encontraria os materiais de alta densidade, que nesse caso poderia ser o ferro, que nesse caso poderia ser os máficos de magnésio, o ferro, poderia ser os materiais de alta densidade, prata, platina, ouro, né? Deixa eu ver aqui a amostragem atrado. Esse aqui ainda está trabalhando de forma mecânica, né? Facilita um pouquinho. Ou sondagem convencional com equipamento aí. Aqui, acesso à sondagem de recuperação. Tá vendo o cara, o pessoal passou aqui fazendo. E temos também a sondagem, gente, por poços, tá? Deixa eu ver aqui. Se eu vou encontrar aqui uma sondagem por poço. Achamos, né? Um poço aqui, esse aqui já nem é um poço, né, Cristian? Esse aqui já vai ser quase uma trincheira, né? É um outro tipo de lavra não, de coleta de amostra, tá? Apesar que esse aqui vai custar um pouquinho mais caro, porque a gente vai ter que abrir, não pode abrir somente uma valeta, né? Já aconteceu aqui na nossa região, tá, gente? O cara abria somente uma valeta, acho que tinha 2 para 4 metros de profundidade, desceu sobre o cara, da pira, tá? Desceu em cima do cara. Então, esse caso aqui é um caso que poderia ter o cuidado. Não, vamos abrir tantos metros, precisamos de quantos quilos de amostra? Não, a gente precisa analisar as camadas da Terra, né? Não, para analisar a camada da Terra, então, talvez a gente precisaria fazer uma parede. Quem passou aqui perto do Senai aqui nos últimos dias? Aqui nessa rodovia. Eu passei aí. Vocês estão percebendo? Você percebeu ali, o Jennifer, Douglas, Joyce, a parede que eles fizeram ali? E o tanto que ficou interessante, né, Vitória? Ali na parede, ali, você consegue perceber direitinho os desenhos. Eu até fui para ali outro dia tirar foto, só que eu preciso de uma câmera melhor. A câmera do meu celular não ficou top, não. Eu preciso de uma câmera melhor. Dá para você perceber certinho ali as camadas tão perto da superfície, né? Quando a gente está falando Avenida do Cristo, fizeram a contenção, né, Joyce? Quando a gente for falar sobre lá na frente lá sobre sobre taludes, né, Jennifer? Esqueci como chama aquele tipo de contenção. O nome técnico também de Joyce eu não lembro. Então, Jennifer, muito top mesmo, né? Tem muito, Joyce. Sim. Ô, Jennifer, você viu a camada certinho, o desenho ali que a gente está percebendo? A gente percebe qual que é o ângulo. O que a gente poderia trazer aquilo ali? Quando a gente fala em geologia, a gente fala lá em Belo Horizonte, por exemplo, no morro lá perto do centro lá da cidade, lá nas antenas, que o morro lá ele quase ficou um morro. E o que eu acabei de subir ali, que aqui naquela região ali, se a gente está vendo que o chão ele está com um certo mergulho, é muito provável que lá no passado, bem no passado, alguma coisa empurrou ele, tá? Porque é normal que quando você tem um magma, o que acontece com o magma? Estamos falando lá da Terra, lá do passado.
né? O magma, ele solidificou, provavelmente ele solidificou dessa forma. O que vai acontecendo aqui com as partes? Foi empurrando, né? As placas tectônicas. Um empurrando para um lado, outro empurrando para outro, outros fazendo divergência, e outros, quando dava com convergência, o que aconteceu? Entrava por baixo. Quando entra por baixo, a gente percebe que seria um caso desse que a gente tem aqui na porta do Senai, né? Quando a gente vê aquele caso ali, quase que uma crosta tombada, né? Uma crosta tombada. E a gente percebe que, então, naquele caso, não é isso, não é isso que eu quero. Precisaria ver o Maps. Quando a gente percebe aquele caso, a gente percebe, olha, então aqui a gente teve um estado, né? Foi um estado de alteração? Teve estado de alteração ali, porque não sei se vocês perceberam, Jennifer, Vitória, Douglas, Joyce, que aquele local ali tem uma parte do terreno que está muito vermelha, principalmente quando está mais perto lá do posto. Muito avermelhado mesmo. Uma característica de rochas que tá... Olha que legal, deck, autoposto. Tá. Que pena. Eu achei que ia dar pra gente visualizar um pouquinho, mas a foto que eles tirou esses dias ainda não está muito bem atualizada. Cristian, se a gente passar aqui, será que alguém já atualizou a foto da rua? Não atualizou. Do outro lado, Cristian, não atualizou. Tá? Aqui tá cheio de grama, né? Aqui não seria possível a gente enxergar. Mas vocês percebem que tem local aqui que o terreno está vermelhadinho, né? Bem vermelho mesmo. Em outros locais, a gente percebe que o terreno aqui, não sei se você percebeu, ele está todo nesse sentido aqui, ou seja, no sentido que quase que mergulhado, tudo mergulhado. Tem local que a gente percebe certinho que a gente tinha parecendo que era um buraco de enxurrada, né? Dessa forma assim, né? Um buraco de enxurrada bem côncavo mesmo. E naquele local ali de concavidade, você falou alguma coisa, Douglas? E naquele local ali de concavidade, a gente percebe que ele foi preenchido com o tempo, né? Se não me engano, ele está mais ou menos nessa região aqui, certo? E aquele local ali que foi preenchido com material, a gente percebe de novo que para ele ter sido preenchido, ele precisa ser preenchido com outro material. Entender? Tá percebendo que tudo tem um significado para a gente? Tudo vai trazer um certo significado. Então, quando a gente precisar estudar uma rocha, talvez a gente vai ter que ir muito a fundo. Olha, qual que vai ser a quantidade, né? Qual que vai ser a profundidade que eu estou precisando aqui buscar para que a gente encontre o que eu estou procurando? Já a profundidade do material que você está procurando talvez esteja ali a 50 metros. Volta. Foi, não foi? Foi, não foi? Não era esse que eu queria compartilhar. Compartilhar isso aqui. Não era esse. Era esse. Né? Então, olha, aqui a gente já vê a questão das camadas. Por que aqui na parte superior está mais amarelado? Por que lá na parte mais inferior está mais avermelhado, em cima amarelo e embaixo vermelho? Não era para ser o contrário? Não era para ser uma parte mais avermelhada pela questão ali do sol está queimando? Não, mas espera aí. Aqui, esse local aqui não teve tanta alteração do sol, né? Alteração tempérica, porque aqui era recoberto por árvores. Então, aqui esse terreno, aqui esse solo aqui, provavelmente não teve uma alteração, tipo assim, de alta temperatura do sol. Não, beleza. Vamos continuar estudando, né? Olha aqui, o material aqui está mais avermelhado. E aqui, ao contrário, o material amarelo está mais no fundo, o material mais avermelhado está na parte superior. Porque aqui o tipo de terreno era outro, né? Olha aqui esse terreno aqui mais arrosado. Não, Cristian, esse aqui é porque a gente está com um solo já intemperizado.
Ah, e aqui a gente já encontrou até um afloramento, né? Um afloramento ali de uma rocha magmática, não é? Já está parecendo granito, não está? Mármore, sei lá. Ou magmática, ou esse aqui tá com muita cara de magmática, gente. Muita cara mesmo. Poderia ser também um mármore, né? Metamórfica. Tá percebendo que não é nessa condição, né? Aí a gente começa a trazer essas documentações. Ah, como que vai ser aqui? Esse aqui é do estado do Pará, tá? A gente tem um mapa mineral de Minas Gerais, tá? Então eu conseguiria, por exemplo, estar encontrando, buscando maps, imagens. Deixa eu buscar aqui uma imagem com alta resolução para que a gente possa conseguir dar um zoom nela. Ah, pode ser essa? Pode visitar. Deixa eu ver. Compartilhar isso aqui, tá em PDF. Beleza. Olha aqui, esse aqui é um mapa litológico do estado de Minas Gerais. Hum. Ô Joyce, na hora que você estava falando, existe um nome, tá? Poderia ser contenção em gabião. Gabião. Os nomes doidos, né? Gente, eu nunca lembro que esse tipo de contenção. Muro de arrimo, muro de gabião, estrutura de muro de arrimo. Aquele ali, no caso, poderia ser o gabião, tá? Aí surgem os nomes técnicos, dependendo, tá? Ou muro de tela quando colocou parafuso, gente, tem o parafuso, split, muro de splits, né? Também, e aí vai ter vários outros. Aquele caso, eu acho que é o gabião mesmo. Pessoinhas, olha aqui. Então, esse aqui é o caso do mapa litológico em Minas Gerais. Deixa eu ver o que a gente encontraria quando a gente estivesse aqui na região de Araxá. Vamos conseguir fazer tudo, gente? Provavelmente não, tá? Corpo Danta, Araxá. Olha aqui onde está Araxá. Então, para cada coloração, gente, a gente daqui a pouco precisamos criar aqui. Araxá está nessa região aqui, tá? Nessa regiãozinha aqui. Quando a gente começa a criar 48, 30, Tapira tem outro domo. Então, as colorações aqui vai nos trazer. Esse mapa é muito grande. Eu achei que a gente ia conseguir ver ele, mas encontrar a informação aqui é muito doido. Tá? Que amarelo tá na região. Depois eu vou trazer, eu vou tentar simplificar para a gente aqui, para a gente encontrar aqui o caso de Araxá mesmo, tá? Araxá está aqui nessa regiãozinha aqui, que esse aqui é Araxá, tá? Nessa pontinha aqui. É esse? Não, não é esse, é aquela outra ponta, está na região 40. Região 40, deixa, né? Depois eu... Essa? Sim, não vai ser essa. Predomínio de espécie, arenita, platôs, coberturas. Uma da nossa parte seria essa parte meio que lilás ali, tá? Aqui tem um 48 e aqui tem um 30, mas 48 é muito fora. A gente está bem dizer nesse domo aqui 31, tá? 31, 48 e 30. Vamos ver o que está dizendo, trazendo para a gente o 30 e o 31. Olha, Platôs Baixo Chapada, aqui tu falou muito sobre os tipos de limitações. Complexa associação metodológica e vai composição dobrada metamorfizada, tá? É o caso que a gente sempre comenta de Araxá, tá? A gente aqui na região de Araxá
A gente, por exemplo, o CBMM, para vocês terem ideia, o que é o nióbio, o que é a partida? A partida do nióbio ele sempre se encontra quando a gente tem um tipo de local, um platô, tá? Um certo platô aqui que seja magmático e seja intrusivo. Tá? Como assim intrusivo? Porque o magma vai subindo, faz uma alteração em locais que a gente tem rochas silicáticas, silicatadas, né? Óxidos de silicatos, silicato seria o óxido de sílica, né? E aqui em Araxá a gente sofreu uma alteração totalmente diferente, que aqui em Araxá a gente tem os carbonatitos. O que é isso, Cristian? Um certo tipo de temperatura, né? Uma intrusão magmática aqui, né? Chegou aqui e fez uma alteração numa rocha sedimentar. Tá percebendo? Uma alteração numa rocha, uma alteração de temperatura numa rocha sedimentar. O que aconteceu? Um metamorfismo, né? Metamorfizada e tectonizada. Predomínio de rochas com características geomecânica e hidráulicas relacionadas a falhas, fratura, xistosidade, muito diferente, que facilita desestabilizações em taludes de corte. O que a gente acabou de falar sobre a porta do Senai? Não está dando uma sensação ali que está tudo encamado ali, principalmente com o dia que a gente vou voltar para o Senai aqui. Eu quero ver se a gente vem para cá para o Senai já na outra semana, tá, gente? Para a gente começar a zoar aí. Nem que seja a gente faça esses trabalhos assim, vem 2 ou 3 dias na semana, ou vem um dia, falta outro, vou falar com o Brás, tá? Para a gente começar a trabalhar com as nossas práticas, porque senão a gente já atrasamos, né? Já atrasamos bastante, certo? E outra situação, né? Tá percebendo então que é feito por camadas e facilita a desestabilização dental de corte, CBMM. Nem utiliza, né? Nem até utiliza desmonte para os explosivos, né? Não, vamos lá para mosaico. Na mosaico a gente tem grande quantidade de temos alguns maciços, né? Mas é maciço que com pouca quantidade de explosivo você conseguiria explodir ele, consegue desmontar, né? Ó, profundidade do substrato do rochoso bastante irregular. É o caso do caso ali que a gente tá falando. Depois a gente vai entrar no detalhe desse mapa aqui, gente. Eu vou deixar ele, tá? Pra gente lá, eu já vou deixar salvo. Eu vou deixar salvo como material pra gente. Mapa litológico, Minas Gerais. Eu vou deixar os links link nos 2 locais lá na nossa aula de hoje, tá? Para que a gente já começar a estudar o que na região de Araxá, o que a gente... Esse mapa está completo? Não, esse mapa aqui ele é muito regional, né? Muito estado de Minas Gerais. Mas a gente pode encontrar também um mapa litológico de Araxá, tá? Mas vocês percebem que só com esse mapa regional, né, de Minas Gerais, a gente já consegue trazer uma noção do que a gente vai encontrar aqui no estado de Minas, né? A gente já tem noção do que a gente vai fazer aqui no estado de Minas, olha. Então, o corpo geológico que a gente está ali, logicamente, não quer dizer que eu vou estar aqui na porta do Senai vai ser o material e lá no Barreiro vai ser o mesmo material. A gente vai ter alterações sim, mas que todas essas alterações provavelmente estará, né, já dentro de um mapa para que a gente consiga trabalhar, buscar essas informações, né, em um certo tipo de dado bibliográfico, certo? Oi, Josiane, tudo bem contigo? Oi, Nayara. Entrou mais tarde, né? Tá todo mundo bem, né, gente? Beleza? Certinho? Dúvidas? Tá tranquilo. Muito bom, Marco. Muito bom, Douglas. Valeu. Pessoal,
Mas a gente vai conversando então, tá? Vai ser interessante mesmo a gente começar a pensar ali nos nossos retornos, tá bom? Ok, Vitória. Semana que vem, né? Você falou. Tá Semana que pensando em voltar, né? vem a gente decide. Vamos pensar lá pro dia, não sei, dia 20. Nossa, já vai começar. 9 meses. O ano já acabou, gente. Apesar que a gente vai ter outubro, novembro, dezembro todo, né? Dezembro a gente vai terminar as aulas dia 23, não é isso? Não vai celebrar o Natal, a gente vai celebrar o Natal aqui no Senai, beleza? Ô, Joyce, em relação à convenção lá do. Tipo isso, Camille. Tipo OA mesmo. Eu já tava com medo, porque, tipo assim, dependendo da condição, na verdade, tem que ter 2 sábados, para vocês terem uma ideia. Tá? 2 sábados de aula. Se não me engano, vai ser o próximo sábado e no outro. Só que a Tânia já trouxe para a gente que talvez a gente não precise ter a aula, mas a gente vai precisar fazer nem que seja uma atividade referente àquele dia, tá? Só simplesmente para a gente ter realmente falar que a gente estudou naquele dia, beleza? Né, Camille? Tipo isso. Mas, Camille, a ideia era essa mesmo, tá? Nós estudar 23, 24 e dia 26, tá? É passar Natal mesmo no Senai. Por causa desses 2 dias mesmo que a gente está comentando aqui, tá bom? Aí, para não ter eles, a gente vai fazer atividades 2 sábados aí. Vai ser só, tipo, deixa a atividade para vocês. Bom? Para que a gente. Natal em casa, top. Gente, então tá. Bye, bye. Bom descanso. Não esqueça de deixar aí um ok ou qualquer coisa aí no chat, beleza? Bom descanso, gente. Tchau, professor. Falou, Marco. Tchau, beijo. Até amanhã. Falou, Douglas. Abraço. Tchau, Jennifer. Até amanhã. Tchau, Tchau. Luiz. Até amanhã. Tchau, Josi. Nayara, Maria. Tudo certo?